Olá, turmitas! Ok, vem uma dica aqui de genética, tá? Tem uma coisa que chama equilíbrio do Hardy-Weinberg. E esse equilíbrio, ele conta a frequência genética numa população. É um pouquinho difícil explicar. Ele conta a frequência de um alelo numa população. Então, se você tem uma população grande, uma população qualquer, e você conta, vamos dizer, a frequência genética dentro dessa população. Se não tem nada alterando ele, cada geração que passa, mesmo que é meio aleatório quais genes que vai passar para a próxima geração, ele vai manter um equilíbrio. É bem interessante, tá? Então, principalmente se a população é muito grande, né? E então, o que você faz? Você pega o Hardy-Weinberg e você faz a conta, você sabe quantos heterocigotos, quantos homocigotos tem, e tal. E você olha um gene e fala quantos genes passou para a próxima geração. E se você vê que ele não está em equilíbrio, a população que você está olhando, tem alguma diferença, você sabe que alguma coisa interferiu no equilíbrio Hardy-Weinberg, tá? E são 5 forças na natureza que atuam para mudar a genética dentro de uma população, tá? E aí tem uma dica, se você tem uma prova, sei lá, alguma coisa, onde você vai ter que explicar isso, para lembrar, né? Porque é interessante. Você pode usar os dedos da sua mão para lembrar essas 5 forças evolutivas, ou 5 formas genéticas que faz uma mudança genética numa população, tá? Então, se você pega o polegar primeiro, o seu polegar, o polegar para cima, para baixo, significa bom e ruim, né? Então, o polegar é seleção natural, que as coisas vamos dizer, um gene, por exemplo, um alelo específico, ele pode ser bom, pode ser ruim. Isso tem uma diferença entre as gerações, né? Porque um gene bom que tem, ele provavelmente vai passar adiante, né? E é menos provável um gene ruim passar para adiante, né? Então, se você lembra, polegar para cima e para baixo, então seria a seleção natural, tá? O 2, que é o indicador, é o fluxo genético, que tem um fluxo, tem um movimento, porque você aponta, né, com o dedinho, olha lá, com o indicador. Significa movimento. E fluxo genético é quando tem 2 populações que trocam genética entre eles. Ou uma população que está aqui e vem uma pessoa que não pertence a essa população e entra lá e vai proliferar, você vai misturar os genes dele nessa população, tá? E o M, o dedo M, dedo do meio, né, é mutações, fácil, né? Dedo do meio, mutações. E mutações são mudanças dentro do DNA, né, que vai então passando adiante, né? Esse é o grande motor, né, da evolução de qualquer forma. M é mutações. Anular é onde você coloca aliança. Então é acasalamento preferencial, que em inglês chama non-random mating. E talvez seria mais fácil explicar como seleção sexual, que é o que é? Certos aspectos geram seleção sexual, né? Que é o fitness. Então não adianta só ter uma genética que faz você sobreviver e virar super forte. Você também tem que ser atrativo para conseguir acasalar e ter filhos e passar a sua genética para frente. Então tem aquela brincadeira, né? Você vai na academia, é super fit e tudo, mas não tem filhos. E o cara lá só comendo batatinha, vendo filminho, mal fisicamente, mas tem 3 filhos. Então geneticamente esse cara é mais fit do que você que está na academia, né? E o mindinho pequeno, pequenas populações. Porque em pequenas populações, quando você tem uma população pequena, você tem uma coisa que tem deriva genética. Basta pensar que você tem 5, 6, 10 pessoas numa população. Mesmo que surja algum gene ali muito importante, pode ser que esse gene não é passado adiante, né? Porque tem que chegar a uma certa frequência, né? Então, pequenas populações têm uma coisa que chama seleção neutral, tá? Então, se a gente lembra os 5, então, seleção natural, fluxo genético, mutações, seleção sexual e populações finitas. Essas são 5 forças
que cria mudanças genéticas dentro de uma população. E de novo, assim, eu vou fazer uma aula sobre Hardy Weinberg, mas ele vai ser um pouco mais difícil, porque tem que fazer contas. Mas se você pega o Hardy Weinberg, a fórmula, sabendo qual é a frequência dos alelos numa população, faz a conta do Hardy Weinberg, você não tem nenhuma interferência, você não tem nenhum desses 5 interferindo, e ele vai estar em equilíbrio. E aí você olha o resultado e fala, então não teve interferência. Se tem interferência, você fica olhando assim, ó, o que pode ser? Será que só alguns homens, ou algumas mulheres, ou bicho, né, fêmea, macho, é pai e mãe dos filhos, né? E não é a população inteira. Porque se um macho, por exemplo, tem bicho, por exemplo, o gorila, né? E ele é o único macho, né, que tem filhos lá com as fêmeas. Significa que a genética dele vai ter uma representação maior na próxima geração do que o macho que não teve filho, né? Que não é o macho alfa, entendeu? Aí você olha, aí acasalamento. Você fala, então a interferência do Hardy Weinberg é o acasalamento. Beleza?